Essa pesquisa faz parte da investigação que eu tenho realizado na minha tese, no doutorado, na análise de currículos dos cursos de bacharelado em tradução e interpretação, em relação sobre a inserção da cultura surda nesse currículo, nas disciplinas, que olhar o currículo mostra em relação a essa cultura surda, em relação aos surdos de um modo geral. Em 2017, eu realizei uma pesquisa também nesse mesmo campo sobre as associações de surdos e os estudos da tradução, que envolve aí 3 áreas: os estudos surdos, os estudos da tradução e a relação que esses dois se mantêm, né, numa tradução cultural. Por que eu escolhi aí os estudos surdos? Os estudos surdos, eles foram constituídos enquanto campo. Nós sabemos, né, que os surdos participavam, por exemplo, em diversos contextos e reconheceram assim a língua de sinais como uma língua que lhe dava uma segurança, uma garantia. E isso modificou o olhar que os surdos tinham socialmente a partir desse reconhecimento dessa língua. Então, os estudos surdos trouxe essa visibilidade do surdo e esse reconhecimento enquanto surdo, desse olhar sobre si, sobre a sua condição, sobre a sua língua. Os estudos da tradução, desde a década de 60, eles eram estudos pautados muito na linguística. Então, no final da década de 80, a área se questionou sobre a inserção, entre outras áreas, que era necessário aproximação com novas áreas, com novos campos. E aí daí surge a tradução cultural. Na minha pesquisa, eu vejo a necessidade de fazer essa relação entre estudos surdos, estudos da tradução, para chegar na tradução cultural. E aí nós olharmos a partir daí para o currículo dos cursos de formação de tradutores e intérpretes de língua de sinais. E o que é então a tradução cultural? Existem vários conceitos sobre a tradução cultural, mas eles envolvem questões sobre cultura e a cultura a partir de uma composição híbrida, porque eu não posso transferir simplesmente um sentido de uma língua para outra sem pensar nessa cultura. E isso é muito sutil, eu preciso ali entender como é que eu vou fazer esse tipo de tradução, levar uma cultura a outra, como é que eu vou retirar aquele sentido. Às vezes não é difícil, é muito difícil fazer essa atividade, essa transposição. Como é que eu vou, então, levar a cultura do outro nessa nova língua? A minha pesquisa no doutorado, a partir dessa pesquisa, eu comecei a trazer outros questionamentos. Então, foi uma pesquisa que proporcionou também novas investigações. E elas se relacionam diretamente com a questão da visualidade surda. Como surdos, o povo surdo, eles têm essa questão em sua essência e eu precisava entender da melhor forma para poder retratá-la, para poder compreendê-la, porque existe uma riqueza que lhe é própria. É preciso, para adquirir esse conhecimento, eu preciso conviver, eu preciso entender um pouco, me relacionar com os surdos diretamente.
Martins retrata essa questão sobre a visualidade surda, relatando que a relação entre essa apreensão, na verdade, da cultura, ela parte de uma compreensão melhor de uma relação do que é visual. E o que é esse visual citado? É o visual aquele que é parte de uma imagem, do que nós temos a compreensão dessa imagem, se é uma pintura, se é uma foto, o que seja ela. É possível ler essa imagem, fazer uma leitura dessa imagem e aprender ali significado, extrair sentido. E como é que nós lemos outras pessoas? É uma leitura também de uma cultura. Muitos ouvintes não percebem que há essas distinções, porque ele é muito guiado, voltado pela oralidade, pelas línguas orais, e não percebe essas nuances, esquece de construir essa visualidade. Para o povo surdo, esse elemento visual ele é fundamental, ele tem um valor imenso. Existe aí uma questão diferenciada, né, que é construída a partir dessa visualidade. Campelo fala que a visualidade, a imagem nessa visualidade é construída de diferentes formas. Tem coisas que é tão rápido, é tão sutil que é difícil você alcançar, né? Ontem o Christian Hartmann estava apresentando, não sei se vocês lembram, ele fez uma rápida fala sobre a perspectiva e, né, o modo como ele se expressou no rosto, nas mãos, trazia ali muitas informações que são apresentadas rapidamente. E eles têm ali completamente um significado, informações que podem ou não ser ressaltadas na interpretação, dependendo dessa percepção. Então, nessa pesquisa eu quis entender melhor como é esse jeito surdo, né, de produzir, de olhar. E eu fiz uma entrevista com alguns surdos, eles foram meus sujeitos de pesquisa, através de videoconferência. Eram 15 professores surdos que estavam na faixa etária entre 30 e 40 anos, de 8 instituições diferentes, alguns numa instituição de educação básica e outras de ensino superior, públicas e privadas, oriundos de outras cidades na região sudeste. Cidades essas: Belo Horizonte, Governador Valadares, São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Volta Redonda, Vitória e Vila Velha. São as cidades em que eu realizei essa pesquisa com os 15 participantes, que são professores surdos. A minha pergunta a esses professores foram essas. Na verdade, uma única pergunta, a partir dela que se deu a entrevista. Como é que você percebeu que era surdo? Como é que você se identificou como surdo? Em que momento? Você disse, olha, não, eu sou surdo de fato. Eram 15 participantes e todos me responderam a mesma coisa. De cidades diferentes, mas era a mesma questão. Um dos participantes disse o seguinte: quando eu era criança, me sentia diferente dos meus familiares. Não entendi o porquê dessa diferença. Apenas via que não me encaixava. Alguma coisa faltava, mas eu não sabia o que era. Quando eu fui para a escola e eu não sabia que era uma escola de surdos, porque eu não sabia que eu era surdo.
Mas quando eu encontrei com meu colega de sala, que eu olhei para ele, eu vi que eu era igual a ele. Ao olhar para ele, vi que éramos iguais. Não sabia em que éramos iguais. Foi no olhar. Eu vi, nós somos iguais. Você é surdo, eu também sou surdo. Um reconhecimento visual. Eu entendi isso. Vejam que interessante. Ele era uma criança, mas ele reconheceu a si a partir do olhar com o outro. Ele viu, eu sou igual a ele. Eu sou surdo. A gente fica gravado, a pessoa pede, a gente dá Um outro depoimento. Sempre via minha família diferente. Sabia que meus pais me amavam, mas faltava alguma coisa. Eu olhava meus pais e vi que eu era diferente deles. Quando eu fui para a escola, encontrei meus colegas e olhei para eles, eu vi que eu era igual a eles. Pelo olhar, eu sabia que eles eram iguais a mim. Só de olhar, nós, eu e eles, sabíamos que éramos iguais. Percebem aí o olhar, a questão visual, a identificação do outro? Um outro depoimento. Eu tinha 10 anos quando eu fui para a escola. Lá na escola, quando eu vi dois alunos conversando com as mãos, eu não sei o porquê, mas eu olhei e vi que eu era igual a eles. Eu me senti igual. Eu era igual a eles. Então nós três, né, nesse caso, os três eram iguais. Os três trechos das entrevistas eu vejo para vocês e os surdos dizem a mesma coisa aqui para mim no público. Eu também aconteceu comigo assim. Aconteceu comigo assim. É verdade? Não é verdade? Isso, de fato, nos traz uma riqueza imensa. A questão da visualidade, dessa identificação promovida pelo olhar com o outro. É isso que é o elemento essencial de ligação. Porque o olhar proporcionou a identificação de si do outro. Esse olhar permitiu a compreensão do que era o outro e si mesmo. Então, a visualidade surda, ela é o primeiro elemento, a primeira grande questão que se transforma num artefato cultural surdo. É a manifestação de uma essência surda. E isso precisa estar presente no currículo de formação de tradutores e intérpretes. Como inserir isso no currículo? Eu sei aqueles que estão ali à frente dessas questões, pensando na formação de intérpretes, quando vão ali organizar um currículo, as disciplinas. A minha pesquisa não está concluída ainda, ela está em andamento. Mas como é que eu vou trazer no currículo essas questões? Como é que eu vou estabelecer ali a importância do encontro do surdo? Conteúdos que contemplem essas questões, trazer surdos que participem dessa formação, surdos que se reconhecem enquanto surdos, que trazem suas histórias, seu passado. E os alunos podem ali entender e reconhecer e ver que a cultura surda ela é muito rica, ela é de muito valor para esse povo. E diante desses surdos,
eles podem entender essa essência surda. É preciso conhecer quem são surdos para poder entender essa essência. Só conhecendo a língua de fato é muito importante, mas por trás dela há um surdo, há um sujeito que é preciso conhecê-lo. É preciso saber de sua história, reconhecê-lo enquanto surdo. Porque os surdos são diferentes, as pessoas são diferentes, mas nesse reconhecimento visual se estabelece aí essa questão. É preciso que a formação de tradutores e intérpretes inclua, contemple essas questões. Essas são minhas referências. Eu agradeço aqui a todos. Nós temos tempo para uma pergunta, caso alguém queira direcionar uma pergunta. Então, foi um prazer assistir sua apresentação, Sônia. Eu fiquei muito interessado e eu compreendo da mesma forma que você, o que você apresentou, né, sobre essa questão. Você falou sobre a questão dos surdos, aí eu fico pensando que os guias intérpretes, sobre essa questão da Libras Tátil, também tem essa. É importante esse encontro, essa relação entre surdos. Mas aí de um outro modo, né? É um modo mais a partir do corpo, do tato, do contato entre essas pessoas com os surdos cegos. E eu sei que às vezes os ouvintes, eles estão acostumados a ter um outro tipo de percepção, né, a partir da interação oral, e aí é difícil tentar introduzir, incorporar essas questões que partem do visual ou do tato. E eu vejo que por exemplo, guias, eu acho que é importante frisar que eles precisam esquecer do que é aquilo que acontece à sua volta, por exemplo, em relação ao som, e ali tentar levar ao surdo cego, questões, elementos que fazem parte da língua, da cultura, porque o surdo cego também tem essas questões. Eu vi que você falou, de fato, é uma coisa muito importante, né? Tem a questão da comunicação áptica, para levar ali essas características que estão ali demarcadas na língua entre as pessoas. Né? E eu acho que é legal um congresso como esse porque a gente conversa com pessoas de diferentes estados, regiões, e a gente pode trocar, aprender um pouco mais, surdos e ouvintes, que os ouvintes eles podem também conseguir fazer esse papel de incorporar, né, essas questões, tanto o surdo quanto o ouvinte passam por isso. Os surdos têm essa questão visual muito aflorada, né? Os ouvintes também concorrem em relação a isso, a questão do som, da audição. E a gente pode estabelecer essa relação de apoio mútuo para compartilhar, né, com essas questões para elas serem apresentadas da melhor forma. Eu quero agradecer, muito obrigada. Eu concordo em tudo com você, com o que você disse. Agradecemos, Sônia, pela sua apresentação, compartilhar suas experiências, seus estudos conosco. Muito obrigada.